Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O motorista de um carro de luxo que se envolveu no acidente que matou um homem ontem na madrugada em São Paulo se apresentou na delegacia. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele dirigia o veículo em alta velocidade. Quase 40 horas depois, Fernando Sastre Filho, de 24 anos, se apresentou a uma delegacia da Zona Leste da capital paulista. Chegou acompanhado de 2 advogados e da mãe dele. Não tinha nenhum ferimento aparente no rosto. O suposto machucado teria sido o motivo pela qual a mãe de Fernando tirou o filho do local do acidente, que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana na madrugada de domingo. Câmeras de segurança mostram o carro de luxo que Fernando dirigia em alta velocidade numa avenida em que o limite é de 50 km por hora. Na sequência, atinge o veículo de Ornaldo. Os dois, mãe e filho, prestaram depoimento. Segundo testemunhas, no local do acidente, Fernando foi amparado por amigas e parentes. A mãe dele disse aos PMs que levaria o filho a um hospital na Zona Oeste, mas quando os agentes foram até lá, descobriram que os dois não estiveram no local. A Polícia Militar vai investigar a conduta dos agentes que atenderam a ocorrência. Até o fim da tarde, Fernando continuava aqui na delegacia. O delegado que atua no caso informou que o jovem será indiciado por homicídio com dolo eventual, lesão corporal por causa da pessoa que estava com ele no carro e fuga. Confessou que realmente estava dirigindo, bateu na traseira do carro, não falou que tinha ingerido de bebida alcoólica, que ele estava em velocidade incompatível com o local. Marcos Vinícius Machado Rocha, de 22 anos, segue internado. Ornaldo foi enterrado à tarde em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A fuga de Fernando ainda gera revolta nos parentes do motorista de aplicativo. Ele não merecia morrer, não. Um pai de família. Ele tinha tudo pela frente. O fim de semana foi marcado por assaltos e arrastões em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Uma das ações aconteceu a poucos metros de uma delegacia. Desde o início do ano, o estado teve um aumento de 15% no número de roubos de veículos. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando uma família chega de carro para visitar amigos. Mas o passeio de Páscoa é interrompido. Um criminoso desce da moto e rende o motorista. O outro aborda a mulher, que estava no banco do carona. Ela pede para retirar os filhos, que estão no banco traseiro. Assustadas, as crianças choram. Vem pra cá, vem pra cá. Os criminosos têm dificuldade para ligar o carro e trocam de lugar. Depois fogem. Toda a ação dura menos de 2 minutos. O assalto foi nesta rua, na zona norte do Rio. Moradores contam que os roubos são frequentes na região. Quando eu percebi crianças chorando, gritando com desespero, que eu vim até a porta e tive a notícia de mais uma ocorrida aqui na rua, que isso é constante. Um dia antes, outro morador foi vítima de roubo na mesma região. O motorista mal desce do carro quando 2 homens saem de outro veículo. Um deles armado. Os assaltantes fogem com o carro. Eu pedi eles para não levar porque o carro de trabalho. Falei, pô, carro de trabalho, preciso do carro. Aí eles riu e entrou no carro e levou meu carro. A polícia militar fez buscas atrás dos suspeitos, mas ninguém foi preso. A cerca de 15 quilômetros dali, nem a presença da polícia intimidou. Criminosos fizeram 2 arrastões a poucos metros de uma delegacia. Os carros atravessados na pista aqui na porta da delegacia. Desde o início do ano, houve mais de 3.900 ocorrências de roubos de veículos no estado. A alta é de mais de 15% na comparação com o início do ano passado. Segundo a Polícia Civil, muitos carros são adulterados e revendidos como se fossem legais. Hoje, durante uma operação da polícia, Rafael Barbosa Gomes foi preso em flagrante por receptação. Com ele, os agentes encontraram um carro roubado com placa e chassis clonados. Muito importante a gente investigar quem recebe esses veículos, porque é um ciclo, né? Essas pessoas que fomentam o mercado do roubo. Então a investigação agora vai seguir o seu rumo normal para identificar outras pessoas que pertencem a essa quadrilha.
Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Governo determina a investigação da Enel por série de apagões em São Paulo. Relator vota contra a cassação do senador Sérgio Moro. No Rio Grande do Norte, chuva derruba ponte e interdita estrada. Ainda sem vacinação, capital paulista tem disparada de mortes por dengue. Ataque na Síria mata general da Guarda Revolucionária do Irã. No futebol, a vantagem santista para o jogo de volta da final do Paulistão contra o Palmeiras. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. O Brasil ultrapassou hoje os 2,5 milhões de casos prováveis de dengue. Nos primeiros 3 meses do ano, as mortes chegaram a 923. Na capital paulista, os registros de óbitos por dengue cresceram mais de 70% em uma semana. Carla tem 28 anos e durante uma semana conviveu com os sintomas da dengue. Foi uma dor de cabeça muito forte. No terceiro dia começou a dar febre, muito alta, febre de 39, uma febre que ela não passava. Carla mora em Itaquera, na Zona Leste, um dos bairros mais afetados pela doença na cidade de São Paulo. O número de casos confirmados no município passou de 89 mil. De acordo com o último boletim epidemiológico, na capital paulista, em apenas uma semana, o número de mortes por dengue subiu de 19 para 33. Para tentar frear o avanço da doença, a prefeitura aumentou a quantidade de agentes de saúde nas ruas, mas ainda não se sabe quando vai começar a vacinação. A gente está recebendo 10 mil doses, são doses remanescentes de municípios que não aplicaram. A gente vai utilizar essas doses nas crianças, o público-alvo nosso é 10 a 14, em crianças ali de Itaquera, que é a região hoje que tem maior incidência, e tem uma expectativa da gente receber mais doses durante a semana, mas ainda não está definida a data exata. No país, já foram registradas 923 mortes por dengue e outras 1.456 estão em investigação. Mais de 2,5 milhões de casos prováveis foram notificados. No estado de São Paulo, são mais 1.000 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Quando o número passa de 300 casos por 100 mil, é considerada epidemia. 153 pessoas morreram. Os idosos representam mais da metade das mortes. Esse médico infectologista diz que a vacinação deve mirar os jovens, porque eles têm mais chance de reinfecção. Nós não temos um quantitativo de doses de vacina que garantam uma proteção para toda a população. Então, dessa forma, nós vamos priorizar aquelas pessoas que têm o risco de desenvolver maior risco de infecção, com formas graves e risco de mortalidade, que são exatamente os adolescentes. Hoje foi o primeiro dia útil do novo reajuste dos medicamentos autorizado pelo governo federal. Em alguns estados, os remédios vão ficar ainda mais caros por causa do aumento do ICMS no começo do ano. Para não esquecer nenhum remédio, logo cedo a Dona Maria separa o que vai tomar durante o dia. Eu não posso ficar sem esses remédios, de maneira nenhuma. Se eu não tivesse tomado essa medicação, com certeza eu não estaria aqui falando com você espontaneamente, inclusive sair na voz certa. Os medicamentos de uso contínuo são para controlar doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Todos esses remédios que a Dona Maria precisa tomar estão na lista do Sistema Único de Saúde para serem distribuídos de graça. O problema é que muitas vezes alguns estão em falta e aí o único jeito é comprar na farmácia. Este aqui, foi um dos últimos que a Dona Maria teve que comprar, é um remédio para asma. E ela gastou aqui quase R$200. E a preocupação fica ainda maior com o reajuste dos medicamentos que entrou em vigor ontem. A gente fica caçando o melhor lugar para comprar. O aumento autorizado pelo governo federal pesa no bolso, mas o índice de 4,5% é o menor dos últimos anos. O reajuste leva em conta o IPCA acumulado em 12 meses. O presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica diz que o aumento não é uniforme
depende dos estoques e da concorrência no setor. Tem algumas empresas que, em razão da concorrência, nem aplicam nas suas tabelas de preço o reajuste automático de 4,5% ou não aplicam um reajuste de 4,5%. Pode aplicar 3%, 2%, isso depende de empresa para empresa. Em parte do país, o reajuste anual dos remédios se soma a outros aumentos. É um impacto entre 1% e 2% a mais nos preços por causa da elevação do ICMS, que ocorreu em janeiro e fevereiro. A Paloma sempre pesquisa os preços e aproveita os descontos de programas de fidelidade, de laboratórios e das drogarias. Com o cadastro que a senhora acabou de fazer, de 73, que era o preço normal dele, a gente conseguiu diminuir para 58,40. Não tem para onde correr, tem que vir, dar uma apertada ali, uma apertada aqui e comprar, né? Para a Dona Maria, o que realmente alivia é encontrar os medicamentos na rede pública. Às vezes eu fico um dia inteiro fora de casa procurando remédio. Se não tem num lugar, eu vou em outro, fico pulando de galho em galho. Um servidor do Instituto Federal de Minas Gerais foi gravado agredindo colegas de trabalho no município da região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens mostram a discussão entre o servidor e as funcionárias. A mulher que gravou as imagens prefere não mostrar o rosto e revela que a confusão começou depois que o homem teria se recusado a receber o atestado médico de uma colega. O tempo todo ele pediu para ela entregar o atestado na mão dele, que era para levar o atestado para ele. Aí quando ela foi levar, ele não quis aceitar. Foi quando deu um tapa na mão de uma delas. Em seguida, empurra outra funcionária contra o armário. Segundo a servidora, o comportamento violento no ambiente de trabalho é constante. Ele é nosso encarregado, mas infelizmente ele não age como tal. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para apurar a denúncia. O episódio aconteceu há 11 dias aqui no Instituto Federal de Minas Gerais. O agressor, de 54 anos, é servidor público federal. Já as funcionárias agredidas foram cedidas pelo município de Ibirité. Pelas redes sociais, a direção do campus do Instituto Federal de Minas Gerais disse que prestou assistência aos envolvidos e que o caso é investigado pela corregedoria do órgão. O Instituto diz também que o servidor trabalhará de casa até a conclusão do procedimento administrativo. O servidor não respondeu aos nossos questionamentos. Querendo ou não, a gente depende, do trabalho. Infelizmente, agora nos resta o medo. Mais que dobrou o número de motoristas flagrados embriagados em rodovias federais durante o último feriado prolongado na comparação com a Páscoa do ano passado. A operação da Polícia Rodoviária Federal também identificou aumento das ultrapassagens proibidas e de veículos em excesso de velocidade. Por outro lado, houve menos mortes no período. Os bombeiros tiveram trabalho para apagar um incêndio num caminhão que carregava pneus no Rodoanel, em São Paulo. O congestionamento chegou a 12 quilômetros. Segundo a concessionária que administra a via, o incêndio foi iniciado após uma pane elétrica no caminhão. Ninguém se feriu. 2 pessoas que estavam numa caminhonete morreram depois do veículo bater contra um caminhão-tanque na Grande Fortaleza. O condutor da caminhonete sobreviveu e foi levado para o hospital. Não há informações do estado de saúde dele. O caminhoneiro não se feriu. 5 pessoas morreram e 29 ficaram feridas depois que um micro-ônibus atropelou participantes de um evento religioso em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O motorista do veículo, um idoso de 74 anos, prestou depoimento hoje à polícia. O micro-ônibus desgovernado desceu a ladeira e atingiu as pessoas. Neste outro vídeo, é possível ver quando tentam levantar o veículo para socorrer as vítimas presas embaixo do micro-ônibus. Tem uma mulher embaixo. 2 pessoas morreram no local e 3 em hospitais. Outras 29 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no domingo, nesta movimentada avenida de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O que a gente viu foi o quê? Uma nuvem de poeira e viu um monte de pessoas sendo como se fosse varrida, né? O micro-ônibus não transportava passageiros na hora do acidente e o motorista fugiu do local.
Horas depois, ele se apresentou na delegacia e disse que estava com medo de ser agredido. O condutor, de 74 anos, não fez o teste do bafômetro. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado. De acordo com a polícia, os documentos do veículo e do motorista estão em dia. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas do acidente. Na manhã de hoje, parentes e amigos de vítimas se reuniram em uma escola pública para o velório. Foi um pânico que eu não quero desejar isso para ninguém, nenhum ser humano, porque a sensação foi triste, todo mundo gritando. O Rio Grande do Norte ainda enfrenta os transtornos causados pelas chuvas fortes do final de semana. Pontes foram destruídas e moradores ficaram ilhados no interior do estado. Do alto, dá para ver crianças e adolescentes em uma pedra no meio da correnteza, na cidade de Lages. Eles nadavam no Rio Salgado quando um açude se rompeu e transbordou. Aqui a água, como é que tá? Ó? De um lado, a gente tá aqui em cima da caminhonete. Do outro, e água aqui do mesmo jeito, ó. A mãe de um garoto de 13 anos conta que por pouco o filho não foi levado pela água. Por mais que eles estivessem seguros em cima da pedra, o risco era voltar a chover, a água que vinha com certeza levaria todos eles. Por causa da cheia, uma ponte de concreto que ficava sobre o rio foi arrastada pela água e partiu ao meio. Cerca de 100 motoristas que trafegavam pela BR-304, que liga o Rio Grande do Norte ao Ceará, ficaram parados na estrada. Mais de 100 veículos ficaram ilhados também na BR, onde as nossas equipes fizeram todo o resgate desses 100 veículos. Depois que a água baixou, foi possível ver o estrago causado na rodovia federal. Placas de asfalto se desprenderam da via e cabos de uma operadora de celular foram destruídos. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes informou que uma equipe técnica ainda avalia os danos para verificar as condições da rodovia. Não há previsão para a liberação do tráfego nas duas vias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o estado continua em alerta para temporais. Partes da região oeste e central têm aviso de perigo, com possibilidade de chuvas intensas. Destaques internacionais. Um general da Guarda Revolucionária do Irã foi morto hoje num ataque à embaixada do país na Síria. O bombardeio foi atribuído a Israel, que não assumiu oficialmente a autoria da ação. O ataque deixou pelo menos 11 mortos, entre eles o general das Forças Revolucionárias do Irã, Mohammad Reza Zahedi. O governo iraniano responsabiliza Israel pelo bombardeio. O grupo terrorista Hamas, que atua na faixa de Gaza, é apoiado pelo Irã. E desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro do ano passado, os israelenses aumentaram os ataques contra alvos ligados aos grupos extremistas que atuam no território sírio. Na faixa de Gaza, o exército de Israel concluiu a segunda operação militar no hospital Al-Shifa, o maior da região. De acordo com o exército de Israel, cerca de 200 militantes foram mortos em 2 semanas de operação e 500 foram presos. Os soldados também levantaram informações importantes sobre os sequestrados que ainda estão em poder do Hamas. A defesa de Israel anunciou ainda que 600 soldados morreram desde o início do conflito. Em outra frente, o parlamento de Israel aprovou uma lei que permite ao governo fechar a rede de TV Al Jazeera no país. O premier Benjamin Netanyahu já havia acusado a emissora de provocar agitação contra Israel entre os telespectadores árabes. A Casa Branca emitiu um comunicado e chamou a medida de preocupante. Pela segunda noite seguida, milhares de pessoas protestaram em Jerusalém nesta segunda-feira. No domingo, manifestantes bloquearam uma rodovia, queimaram pneus e usaram sinalizadores, enquanto exigiam o resgate dos mais de 130 reféns que ainda estão em Gaza. A polícia realizou prisões e usou canhões de água para liberar a rodovia. Americanos de 4 estados vão às urnas amanhã para escolher os candidatos nas eleições presidenciais deste ano. Joe Biden, o atual presidente, e Donald Trump, ex-presidente, já ganharam votos suficientes para disputar a corrida à Casa Branca. Os Estados Unidos têm um processo eleitoral bem diferente do Brasil e o correspondente da Record, Vandrei Pereira, explica
como funciona. 2024 é mais um ano eleitoral nos Estados Unidos. A eleição está marcada para o dia 5 de novembro, mas até lá, milhões de americanos já terão votado várias vezes. O calendário começou em janeiro e vai até junho. Nesse período, cada estado promove votações independentes para escolher quem vai concorrer à presidência dos Estados Unidos, tanto pelo Partido Democrata quanto pelos republicanos. São as chamadas primárias, ou caucus. O eleitor escolhe quem vai representar o partido. A corrida eleitoral deste ano começou com 23 candidatos, mas alguns desistiram antes mesmo das votações estaduais. De acordo com as primárias realizadas até agora, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump são os favoritos em seus partidos e devem ser os finalistas na corrida à Casa Branca. Uma repetição da última disputa eleitoral em 2020. Depois que os candidatos são definidos, os eleitores ainda vão às urnas mais uma vez, agora em novembro. Mas diferente de outros países, o sistema eleitoral norte-americano permite que os votos possam ser antecipados. Quem pode votar solicita à Justiça Eleitoral uma cédula, como essa, com o nome de todos os candidatos. Preenche, assina e depois basta entregar aqui, em uma agência dos Correios, até a data da eleição. Aqui nos Estados Unidos, a legislação prevê, além do voto comum, também o voto do colégio eleitoral, que tem um peso maior do que o resultado da votação geral. No país todo, há 538 representantes com esse poder de decisão. Alguns estados com peso maior e outros com peso menor. São os chamados delegados. A Califórnia, por exemplo, por ser a região mais populosa do país, tem 54 delegados, enquanto o Alasca tem apenas 3. Para vencer, o candidato precisa conquistar a maioria desses representantes, ou seja, a disputa é a nível estadual e não nacional. Para entender melhor, basta olhar o que aconteceu com a democrata Hillary Clinton em 2016. Ela recebeu quase 3 milhões de votos a mais do que o adversário Donald Trump. Só que ele venceu em mais estados. E por lei, quem ganha no estado leva todos os votos do colégio eleitoral. No total, Trump conquistou 306 votos dos colégios eleitorais em todo o país. Já Hillary, 232. Na votação de amanhã, em 4 estados, Joe Biden e Donald Trump devem vencer facilmente as primárias de seus partidos e consolidar as candidaturas para disputar as eleições de novembro. O rei Charles III participou do primeiro compromisso público desde que foi diagnosticado com câncer há 2 meses. O monarca e a rainha Camila acompanharam uma cerimônia neste domingo, no Castelo de Windsor. Charles cumprimentou o público antes de deixar o local. A polícia da França encontrou a ossada de uma criança desaparecida há 8 meses em um pequeno vilarejo nos Alpes. A identidade do menino foi confirmada após perícia. Emily, de 2 anos, desapareceu enquanto passava férias na casa dos avós, em uma comunidade pouco habitada no sudeste do país. Um complexo comercial foi atingido por um incêndio de grandes proporções no Iraque. Equipes de resgate e voluntários combateram as chamas que começaram na madrugada de hoje. Mais de 140 lojas foram destruídas. 2 irmãos morreram afogados em Guarujá, na Baixada Santista. Eles foram arrastados pela correnteza. Durante o feriado de Páscoa, 60 salvamentos foram realizados no litoral de São Paulo. Os corpos dos 2 irmãos foram localizados a cerca de 4 quilômetros de onde se afogaram, na praia de Pitangueiras, em Guarujá, litoral sul de São Paulo. Anthony Felipe, de 13 anos, e Antônio Gabriel, de 11, teriam entrado no mar sem avisar a família. Era escondido da mãe ontem, mulher. Saíram para arrumar uma corrente de uma bicicleta. Para eles estavam ali, ó, do lado de casa pegando ovo de Páscoa. Ainda na praia, a mãe foi amparada por amigos e parentes.
Não é de costume deles vir para cá. O negócio deles é ficar lá pelo bairro, pegar papelão, latinha, essas coisas. E tudo que ele conseguia, que ele arrecadava, ele levava para a mãe, né? Os 2 irmãos foram de bicicleta para a praia já de noite, com um irmão mais novo e um primo. Eles pediram socorro quando viram os irmãos se afogando. O local está sinalizado com placas de alerta para o risco de afogamentos. 90% das ocorrências acontecem em locais como aquele, uma corrente de retorno, que puxa as pessoas para o fundo. É como se fosse uma esteira que suga para o fundo. Nesse feriado de Páscoa, o grupamento marítimo dos bombeiros fez 60 salvamentos nas praias paulistas, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Além dos 2 irmãos, mais 2 pessoas morreram afogadas, uma aqui em Guarujá e outra em Praia Grande. Entre janeiro e março deste ano, 43 pessoas morreram afogadas no litoral paulista, alta de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. As pessoas não devem entrar em frente a essas placas, porque existe um risco permanente, independente do dia, se estiver chovendo, se tiver sol, se tiver de noite, vai ter uma corrente naquele local. Em março, Mato Grosso bateu um recorde de queimadas dos últimos 25 anos e o Acre registrou o aumento de 144% no número de focos de incêndio em relação ao mesmo período de 2023. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, qual a explicação para essa alta? Boa noite. O fenômeno El Ninho, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. O El Ninho favorece o aumento das temperaturas e influencia na distribuição de chuvas em todo o país. Em Mato Grosso e no Acre, o calorão e as pancadas isoladas predominam desde o verão. Amanhã, os ventos do mar formam nuvens de temporais na região nordeste. No sul, uma frente fria avança e deixa o tempo instável nos 3 estados da região. Entre o sudeste e o norte, o sol aparece e à tarde tem previsão de pancadas isoladas de chuva. Atenção, Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. A chuva pode causar transtornos. No giro de temperaturas, Porto Alegre faz até 24 graus. No Rio de Janeiro e em Teresina, máxima de 32. Em Campo Grande, 28. Em Manaus, 30 e até 31 em Palmas. Em São Paulo, o calor volta com tudo essa semana. Amanhã, máxima de 31 com pancadas. Na quarta, 29. Na quinta, 31 de novo e na sexta, até 32. E nós temos tempo delivery para o CID de Feira de Santana, na Bahia, Lidy. Vamos lá. CID aqui na nossa tela, tudo bem? Boa noite. Olha, na terça e na quarta faz até 30 graus com pancadas de chuva à tarde. Na quinta, máxima de 29. O José Geraldo é da cidade de Peçanha, Minas Gerais. José, boa noite. Nesta terça faz 29, com pancadas à tarde. A partir de quarta, a chuva aperta à tarde e a temperatura chega aos 28, 27 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, turista é baleado enquanto ajudava vítima de assalto no Centro Histórico de Salvador. Secretaria da Segurança Pública de São Paulo registra média de 31 assaltos por dia em apartamentos e casas dentro de condomínios. Santos sai na frente, mas Palmeiras aposta no jogo de volta em casa para ser tricampeão paulista. Cartaz alerta para um novo tipo de assalto a condomínios. Criminosos a pé se aproximam dos moradores e tentam entrar com eles nos prédios. Todos os dias, mais de 30 condomínios residenciais são invadidos no estado de São Paulo. Para entrar pela portaria desse condomínio, os moradores terão de passar pelo reconhecimento facial, que está em fase final de instalação. Após a divulgação de avisos em diversos prédios, o síndico resolveu que não dava mais para adiar a implantação do sistema. Eles se fingem ser moradores, eles sabem o apartamento, eles conhecem a estrutura do condomínio, eles são simpáticos, andam bem vestidos, eles sempre tratam os porteiros com o máximo de respeito. Então, é uma pessoa que você não desconfia de nada, é uma pessoa que não entra pela porta dos fundos, eles entram pelo portão. O cartaz que circula por condomínios da capital paulista explica que criminosos a pé se aproximam de moradores na chegada dos prédios e tentam entrar com eles, dizendo que também moram ali, porém há pouco tempo.
Quando conseguem entrar, invadem os apartamentos. Pega os pertences do apartamento, coloca na bolsa do próprio morador que ele invadiu, dessa vítima, e sai com o pertence aqui, pegando um efeito carona para a saída, ou dando um tchau para o porteiro e fala assim, tudo bem, já vou lá, obrigado. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em janeiro e fevereiro deste ano, foram registradas mais de 26 mil ocorrências de furtos e roubos residenciais em todo o estado. Considerando os assaltos em condomínios, que em tese tem uma segurança maior, houve 1.860 casos, média de 31 por dia. O Conselho Comunitário de Segurança, citado no cartaz, diz que não participou da elaboração do comunicado. Segundo o especialista em segurança, as quadrilhas chegam a aliciar jovens para testar a fragilidade da entrada dos condomínios. Neste flagrante, um casal tenta entrar assim que aparece um morador, mas o porteiro percebe o plano e os suspeitos desistem e vão embora. Normalmente o condomínio tem um procedimento, está chegando a pé, se é um outro morador, sabe do procedimento, ele pode avisar, olha, eu vou fechar para que você abra com a sua facial ou com o seu chaveiro, né, ou que você toque no interfone para falar com o porteiro. Então isso é importante, que aí você vai criando a cultura de segurança do condomínio. Um turista foi baleado enquanto passeava pelo Centro Histórico de Salvador. Ele ajudava uma estrangeira que tinha sido assaltada momentos antes. No vídeo é possível ver a movimentação após o tiro. A polícia aí baleou o turista. O homem foi baleado no ombro. Ele tentava ajudar uma idosa da Holanda que tinha acabado de desembarcar de um navio de cruzeiro na manhã deste domingo, quando teve a corrente arrancada no Centro Histórico de Salvador. Testemunhas disseram que no meio da confusão, um policial militar atirou contra os assaltantes. A polícia diz apenas que os PMs foram chamados para conter um assalto. A vítima foi socorrida por policiais militares até a chegada do SAMU. A polícia declarou ainda que prendeu um dos suspeitos e que a corrente de ouro da turista holandesa foi recuperada. O turista que veio de São Paulo foi levado para o Hospital Geral de Salvador e permanece internado. De acordo com familiares, ele está fora de risco. Mais de 500 mil turistas visitam o centro histórico da capital baiana por ano. E de acordo com a polícia, em 2023 foram registradas, em média, 3 ocorrências de roubo ou furto por dia na região. A gente não espera isso de nenhum lugar, a gente vem aproveitar o dia e a gente acaba ficando com um pouco de receio, né? Repare neste idoso de camisa azul que caminha pela calçada em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele é surpreendido e sugado por um buraco que se abre no chão. Parte de um muro também veio abaixo. O homem, de 65 anos, é médico ortopedista. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Passou por cirurgia no fêmur e não corre risco de morrer. A suspeita é de que o desabamento tenha sido provocado por um vazamento no solo. A Enel, a concessionária de energia de São Paulo, vai ser investigada por causa dos apagões na capital paulista. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Fara, o assunto foi levado até ao presidente da República? É verdade, porque alguns pontos da cidade sofrem ainda com falta de energia, né, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ministro de Minas e Energia determinou que a Enel seja investigada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo Alexandre Silveira, a companhia pode, inclusive, perder a concessão. A decisão de Alexandre Silveira foi discutida numa reunião com o presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o da Fazenda, Fernando Haddad, no final da tarde desta segunda-feira. A empresa será investigada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, por causa dos recentes apagões em São Paulo. É uma situação grave. A Enel vem de forma reiterada descumprindo com índices que são exigidos pelos contratos de concessão de distribuição no Brasil. Eu sempre chamei os contratos de frouxo, que ela possa, se for o caso da apuração dos seus descumprimentos, ela possa sofrer as penalidades devidas e as penalidades tais que podem, inclusive, levar à perda da concessão através da caducidade.
Ainda segundo o ministro, a Enel já foi multada em mais de 300 milhões de reais. Em nota, a empresa afirmou que cumpre integralmente com todas as obrigações contratuais e regulatórias e que está implementando um plano estruturado que inclui investimentos no fortalecimento e na modernização da estrutura da rede. A empresa disse também que já pagou parte das multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas não informou o valor, e que outras multas encontram-se em fase de recurso. Em novembro do ano passado, mais de 2 milhões de pessoas ficaram uma semana sem energia em São Paulo. E no mês passado, moradores da região central da capital paulista chegaram a enfrentar o problema por mais de uma semana. Na reunião de hoje, o presidente Lula e os ministros também discutiram o valor da conta de energia no país. Lula quer que a conta de luz fique mais barata. Nos próximos dias, o Ministério de Minas e Energia vai enviar ao Congresso uma medida provisória para baratear em até 13,5% o valor da conta. O dinheiro deve vir dos valores que a Eletrobras, a empresa responsável pela transmissão de energia do país, tem que pagar aos estados. Falando em Congresso Nacional, uma comissão de juristas começou a analisar hoje, no Senado Federal, sugestões de mudanças no Código Civil Brasileiro. E entre os principais pontos estão atualizações nas leis sobre o uso da internet e também da inteligência artificial. A comissão de juristas pretende definir ainda nesta semana sugestões de mudanças no Código Civil. As propostas atingem temas comuns do nosso dia a dia. Um dos principais objetivos é atualizar as leis que tratam da relação dos usuários com as plataformas digitais e com novas tecnologias, como a inteligência artificial. Uma das propostas é responsabilizar as plataformas digitais por vazamento de informações dos usuários e fazer com que as empresas adotem medidas de proteção. O projeto original do Código é da década de 70, então um ponto fundamental é trazer o Código Civil para o século XXI, tratando de direito digital, direito civil digital. Também são discutidos temas como relações familiares, casamentos e a doação de órgãos. Esse é o primeiro passo para possíveis mudanças no Código Civil. Os juristas devem indicar mais de 1.000 sugestões de alterações no Código. Depois, para virar lei, ainda são necessárias as aprovações de senadores e deputados, além da sanção presidencial. O atual Código Civil começou a valer em 2002 e foi concluído após 40 anos de discussões. A nossa ideia é destravar a vida das pessoas, trazer mais segurança e facilitar a circulação de negócios no nosso país. A criação da comissão de juristas para revisar o Código Civil partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A comissão conta com 36 juristas e é presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos estar em contato acompanhando a tramitação, fazendo reuniões com bancadas, com o governo, com setores da vida privada. É um código civil, não é? Então, nós temos que avançar nesse processo de convencimento. Não basta só produzir o melhor texto, é preciso convencer que o melhor texto é esse para atualizar esse cenário. Você segue com o JR, daqui a pouco eu volto com mais notícias de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Futebol. O Santos venceu o Palmeiras e saiu na frente na decisão do Paulistão. E o Bruno Lohans já está aqui para nos contar como é que foi o primeiro jogo da final. Oi, Bruno, boa noite. Tá pintando aí um novo favorito para ficar com o título, é isso mesmo? Pergunta fácil que você me fez, né? Boa noite, Santos. Cris. Boa noite, Celso. De 3 resultados possíveis, 2 interessam ao Santos e dão o título ao time do Fábio Carille. Afinal de contas, venceu o primeiro jogo. Se empatar ou vencer de novo, leva ao título, isso não pode se discutir, né? A torcida santista deixou a Vila Belmiro empolgada. O Peixe precisa, como eu disse, apenas de um empate, mas do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira passou pela mesma situação nos últimos 2 anos e terminou campeão. Uma noite para o time atual ser reverenciado por ídolos. Neymar, que hoje está no futebol da Arábia Saudita, carregou a taça até o centro do campo. O clube quer contar com o atacante a partir do ano que vem. Clodoaldo e Pepe, craques da época de Pelé, chegaram a tocar no troféu. O Santos deu um passo importante ontem, mas só saberemos quem será o campeão no domingo que vem.
Em campo, foi de Guilherme, a assistência para o gol de cabeça de Otero. Guilherme está dentro da área, olha a chance, o cruzamento para desviar do Otero de cabeça. Gol! É do Santos! Muito feliz pelo resultado, mas a gente não conseguiu nada. Temos 90 minutos lá. O jogo só teve um gol porque os goleiros trabalharam bem. Hendrick, Rafael Veiga e companhia não conseguiram superar o esquema montado pelo técnico Fábio Carille do Santos. O Carille engoliu taticamente o Abel Ferreira. E isso não é demérito nenhum para o Abel. Eu continuo achando o Abel o melhor treinador que trabalha no Brasil. Mas o Carille está sendo o melhor treinador do Campeonato Paulista. O Palmeiras perdeu a invencibilidade que durava 20 jogos, mas ainda não perdeu o campeonato. A decisão acontece em 2 partidas. O Verdão conta agora com a força que tem jogando nesta arena. Aqui no Allianz Parque, no domingo, precisa vencer para ser campeão. Repetir o que aconteceu nos últimos 2 anos. Em 2023, o Palmeiras perdeu em Diadema para o Água Santa e reverteu a vantagem em casa. O mesmo aconteceu quando jogou contra o São Paulo na final de 2022. A única vez que o Palmeiras perdeu o título decidindo no Allianz foi contra o Corinthians em 2018, quando o Timão era comandado justamente por Fábio Carille. Nós sabemos que eles são muito fortes, é um jogo diferente lá dentro, um jogo onde a bola rola mais por ser sintético, mas a nossa equipe na questão da pressão, eu acho que é uma equipe experiente que sabe suportar esses momentos. Parabéns para eles, estamos na primeira fase, agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, os nossos torcedores e vamos à luta como sempre fazemos. A grande decisão é já nesse fim de semana. Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar domingo, às 6 da tarde. A Record transmite ao vivo e com exclusividade na TV aberta. Cris e Celso. É contagem regressiva, Bruno. Emoção pura. Valeu. Valeu, Bruno. Veja a seguir. STF tem maioria na ação que impede as Forças Armadas de atuarem como poder moderador. No primeiro dia de julgamento aqui em Curitiba, relator vota contra a cassação do senador Sérgio Moro. Cresce o número de mulheres com carteira de motorista profissional em São Paulo. Uma pesquisa revela que mais de 80% dos brasileiros pretendem comprar ou trocar de carro ainda este ano, e muitos por meio de financiamento. A Patrícia Lages é que vai nos dizer se é mesmo um bom momento para isso. Oi, Pati, boa noite. 80% é muita gente. É gente demais, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. A paixão do brasileiro por carros pode custar caro. Vamos entender o porquê. Dos 83% dos entrevistados que têm a intenção de comprar um carro nos próximos meses, praticamente a metade pretende financiar. Mas o curioso são os motivos. Olha, para 44%, o motivo seria apenas por costume, sendo que 36% compraram o veículo atual há menos de um ano. Essa de comprar por hábito é curioso, né? Agora, Paty, qual o impacto dos juros no financiamento e principalmente da desvalorização do veículo? É um tremendo impacto, viu, Cris? A gente vai ver aqui nesta simulação de um veículo de R$100 mil, considerando 20% de entrada e um financiamento de R$80 mil. A taxa de juros que a gente está usando aqui é uma taxa média, pode ser maior, 2,5% é o que a gente está usando aqui. Em 48 meses, esse valor passaria, o valor só do financiamento, de R$138 mil. Agora, somando a entrada, o preço final do veículo seria de quase R$160 mil. Por outro lado, a taxa de desvalorização gira em torno de 20% ao ano. Ou seja, enquanto o financiamento faz o preço do veículo subir, a desvalorização faz o valor baixar. Seguindo essa simulação, o carro de R$100 mil, que custou mais de R$158 mil, ao fim de 4 anos, valerá menos de R$33 mil.
Isso é uma perda financeira superior a R$ 125 mil. O ideal é que a compra ou troca do veículo seja feita de forma consciente, baseada na necessidade, evitando de recorrer a financiamentos longos para não prejudicar o orçamento. Cris, Celso. Obrigada, Fati. Começou a valer hoje na Alemanha uma lei que permite o uso recreativo da maconha em áreas públicas. A medida é criticada por especialistas, principalmente por causa dos impactos negativos que o consumo pode provocar na saúde dos jovens. A partir de hoje, em toda a Alemanha, qualquer pessoa com mais de 18 anos está autorizada a transportar até 25 gramas de maconha em vias públicas e pode cultivar até 3 plantas de cannabis em casa. Mas é preciso manter distância de pelo menos 100 metros de escolas, parques infantis e centros esportivos. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, espera que o uso recreativo da maconha possa ajudar a combater o tráfico de drogas. Mas especialistas afirmam que as novas regras podem provocar um aumento do consumo da droga entre jovens e adolescentes e gerar problemas de saúde mental, como explica este psiquiatra especializado em transtornos ligados ao uso de drogas. Não há em nenhum momento um movimento de proteção àqueles que têm menos de 18 anos, que ainda não têm o seu sistema nervoso central completamente amadurecido e que a maconha pode levar, por exemplo, à diminuição do nível de atenção, levando a uma dificuldade de aprendizado. A Alemanha é o terceiro país europeu a legalizar o uso recreativo da maconha. Os primeiros foram Malta e Luxemburgo, mas na maior parte do continente, o consumo da droga ainda é considerado um crime. E em alguns países é liberado somente para uso medicinal, quando houver uma receita médica recomendando o consumo por questões de saúde. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal realiza um julgamento que vai definir se é crime o porte de maconha para consumo próprio, enquanto o Congresso Nacional discute uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. Começou hoje em Curitiba o julgamento do pedido de cassação do senador Sérgio Moro, eleito pelo União Brasil. O relator do caso votou a favor do ex-juiz da Lava Jato. Em um voto de mais de 2 horas, o relator do caso disse que o PL e o PT não apresentaram provas de irregularidades. Os 2 partidos pedem a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, por gastos excessivos na pré-campanha de 2022. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam aferir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. Um dos julgadores pediu vistas do caso. Por isso, o julgamento só deve ser retomado com o voto dos outros desembargadores na próxima quarta-feira. Os advogados do PT e do PL esperam reverter a decisão do relator. Eu acredito que haja espaço ainda para os demais membros avaliarem esse ponto e considerarem, sim, os gastos de pré-campanha para a presidência da República como gastos que influenciam o eleitorado. Em relação ao voto do relator, ele vem em linha, com a defesa e com as alegações finais, no sentido de que todos os gastos deveriam ser individualizados e analisados, consequentemente, um a um. E a gente espera que esse voto do relator se mantenha na sequência da votação. O senador Sérgio Moro acompanhou a sessão do TRE do Paraná no Senado, em Brasília. Ele saiu sem falar com os jornalistas. Depois da decisão final do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o senador e os partidos poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que deverá definir se Sérgio Moro será ou não cassado. O Supremo Tribunal Federal julga uma ação sobre as atribuições das Forças Armadas. Então vamos voltar com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Fara? Olha, Celso, o Supremo já tem maioria formada para proibir que as Forças Armadas atuem como poder moderador frente aos 3 poderes da República.
O processo em discussão questiona a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, que diz que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O artigo tem sido usado por grupos antidemocráticos como argumento para uma eventual intervenção militar no Brasil. Em voto apresentado neste domingo, dia em que o golpe militar de 1964 completou 60 anos, o ministro Flávio Dino escreveu: "Lembro que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna, como aliás consta no artigo 142 da Carta Magna." Relator da ação, o ministro Luiz Fux afirmou em voto que a Constituição não autoriza o presidente da República a recorrer às Forças Armadas para medidas contra o Congresso Nacional ou Supremo Tribunal Federal. Fux lembrou que, apesar da lei mencionar que o presidente da República tem autoridade suprema sobre as Forças Armadas, essa autoridade não está acima da separação e harmonia entre os poderes. O entendimento de Fux foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e André Mendonça. Agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes seguiu o entendimento do relator e formou maioria no caso. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Mais de 1,5 milhão de mulheres podem trabalhar como motoristas no estado de São Paulo. O número de pedidos no Detran para essa modalidade de carteira de habilitação subiu 10% no ano passado. Cristiane e Janaína fazem parte de um grupo só de mulheres motoristas de aplicativo. Para trabalhar com os passageiros, as duas tiveram que mudar a carteira de habilitação para EAR, que significa exerce atividade remunerada. Fui lá, mudei a habilitação, fiz todos os trâmites que foi pedido, mudou a habilitação, hoje ela está como exerce atividade remunerada e estou trabalhando no aplicativo. Com o trabalho de motorista, aumenta a responsabilidade delas no volante. Mulher é muito responsável, mulher é muito cuidadosa, mulher é atenciosa. Nós somos guerreiras, né? Os exemplos da Janaína e da Cristiane refletem uma nova realidade no trânsito do estado de São Paulo. O número de mulheres habilitadas para dirigir é cada vez maior e boa parte delas usa o veículo para ganhar dinheiro. É o que mostra um levantamento do Detran de São Paulo. Em 2023, o número de mulheres que possuem CNH e exercem atividade remunerada passou de 1,5 milhão. Um crescimento de 10% em relação a 2022. Já o número de homens com carteira profissional cresceu 5% no mesmo período. É verdade que o número de homens habilitados no estado de São Paulo ainda é maior. Num universo de 24,7 milhões de condutores, quase 10 milhões são mulheres. Outro dado que o Detran levantou é que as mulheres elas cometem menos infração no trânsito e elas morrem menos no trânsito. Então quer dizer, quanto mais mulheres a gente tiver no trânsito, o trânsito vai ser mais seguro. Janaína e Cristiane querem ver ainda mais mulheres dirigindo profissionalmente. Elas recrutam amigas para também se tornarem motoristas. É a mulher conseguir ver que tem mais liberdade de horário, pode buscar um filho na escola, ela pode começar e parar a hora que quiser. Vocês vão dominar o trânsito? Com certeza, nós dominamos. Vocês que não perceberam ainda. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, você vai ver detalhes inéditos de um caso que chocou o Brasil, o do serial killer de Goiânia, em Doc Investigação, com a apresentação de Thaís Furlan. Não dá para perder. Ótima noite para você. Boa noite.